meu Brasil! Como é que vocês estão? Estão bem? Porque eu estou maravilhosamente bem. Para quem não me conhece, eu sou a professora Letícia, a linda, a maravilhosa, que vai ser responsável pelo enriquecimento em exatas na sua. É isso mesmo, na sua vida. Sim, já vai guardando esse rostinho aqui, porque a gente vai se ver muito. Então vamos lá. Hoje é a primeira aula de matemática e uma primeira aula geral aqui do canal Cursinho Multiverso. Eu ouço palmas, vibrações, boas vibrações. É isso aí, gente. Então vamos lá. Vamos começar. Como a gente resolveu abordar assuntos que fossem relevantes para vocês poderem fazer qualquer prova, seja vestibular ou concurso público, a gente resolveu começar o conteúdo por regra de 3. Regra de 3 simples, mais especificamente. Porque assim, a regra de 3 é uma continha que você vai precisar dela para muita coisa. Você resolve muita coisa com regra de 3. Tudo que for relacionado à proporção, porcentagem, tudo você consegue resolver com regra de 3. Só que acontece o seguinte: tem muita gente que esquece que existem 2 tipos de regrinha de 3 simples. Ah, você não lembrava? Ah, pois sim, existem 2. Quem sabe? Quem sabe? Hã? Quê? Não ouvi direito. Não. Tá vendo? Não lembra. Quais são os 2 tipos de regra de 3 que existem? Existe regra de 3 simples direta e simples inversa, certo? Tudo vai depender das grandezas que essas regrinhas aí vão relacionar. A regrinha de 3, que ela é direta, ela vai relacionar grandezas que são diretamente proporcionais. Se você não lembra disso, vai lá, corre, pega sua caneta, papel, lápis para anotar, tá? Beleza? Posso continuar? Então vamos lá. O que acontece? Quando você lê um exercício e como é que você faz para identificar se essas grandezas são diretamente proporcionais? É fácil. É só você pensar o seguinte: quando uma grandeza aumentar, a outra vai aumentar junto. Quando ela diminuir, a outra diminui junto. Por exemplo, quanto mais dias do mês eu trabalhar, mais dinheiro eu vou receber. Tá vendo? Mais dias trabalhados, mais dinheiro eu vou receber. Perfeito. Quanto menos calorias eu ingerir, menos peso eu ganho, menos massa eu ganho, certo? Então, dá para entender isso? Isso daí são grandezas diretamente proporcionais. Para a gente poder ver como que a gente faz o cálculo, eu coloquei esse exercício aqui que é super fácil. Super fácil mesmo. E eu vou ler junto com vocês agora. Olha lá. Um trem com 4 vagões transporta 720 pessoas. Para transportar 1.260 pessoas, quantos vagões seriam necessários? E aí? Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quais são as grandezas que estão sendo relacionadas. Então vamos lá. Ele está falando que o trem tem 4 vagões. E que esses 4 vagões conseguem transportar 720 pessoas. Aí ele pergunta: para eu poder transportar 1.260 pessoas, quantos vagões eu vou precisar?
toda vez que você for montar uma regrinha de 3, primeira coisa é identificar as grandezas. A gente já identificou que são número de vagões e número de pessoas. Certo? Então vamos lá. Ele tá falando pra gente que 4 vagões transportam 760 pessoas, certo? E quantos vagões vão ser necessários para eu poder transportar o equivalente a 1.260 pessoas? Ah, perdão, desculpa. Ó, são 720 pessoas, desculpa. Só arrumar aqui. Tá? Certo? Agora tá certinho. Então vamos lá, gente. Na regrinha de 3, antes de fazer o cálculo, eu quero que vocês percebam o seguinte. Olha lá. O que aconteceu com o número de pessoas? O número de pessoas aumentou. Eu ia carregar 720 pessoas, agora vou carregar 1.260, certo? Agora, se eu tenho que carregar mais pessoas, eu vou precisar de mais vagões. Então, isso significa que o número de vagões também vai aumentar. Ou seja, x tem que ser um número maior que 4, certo? Então, aí a gente já tem uma orientação. Quando a gente for resolver regra de 3 direta, a gente vai fazer uma coisa chamada multiplicação em cruz ou multiplicação em x, tá? Ou multiplicação cruzada. A multiplicação é sua, vivemos no país livre, né? E você chama a multiplicação do que você quiser. Então, o importante é você multiplicar os valores cruzados, tá? Então, vai ficar assim, ó. X vezes 720 ou 720 vezes x, é a mesma coisa, vai ser igual a 4 vezes 1.260, certo? Olha lá, todo mundo enxergando? Maravilha. Aqui a gente mantém 720x é igual 4 vezes 1.260. Quanto é? Pausa o vídeo e faz aí. Já? Foi? Deu? 5.040. Certo? 5.040. Olha lá. O 700 que está multiplicando o x, ele passa por outro lado dividindo. E o que a gente vai ter agora? Nós vamos ter o x isolado. X vai ser igual a 5.040 dividido por 720. Como eu quero facilitar a minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou desembainhar a minha espada, que no caso é o giz, e vou simplificar essa minha divisão. Ó, tem um zero dando sopa em cima, um zero dando sopa embaixo, a gente faz o famoso corta-corta, certo? Agora ficou como? Agora ficou 504 dividido por 72. A gente sabe então que x será igual a 7 vagões. Olha lá, 7 vagões. 7 não é um número maior que 4. Então, tá vendo? Antes de a gente resolver a conta, a gente já sabia que a gente ia precisar de um valor, né, de um número de vagões maior. Só fazendo a análise das grandezas, ok? Então, pessoal, dá uma boa olhada nessa lousa aqui
E agora a gente vai para a regra de 3 inversa, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente voltou agora para falar da regra de 3 inversa, simples e inversa, certo? Então, é bem fácil, super tranquilo. A regra de 3 inversa, ela vai relacionar duas grandezas que são inversamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Exemplo: imagina que você tem um trabalho de escola para fazer. E aí você vai fazer ele sozinho. Você não vai demorar um tempão para fazer ele? Agora, se você chamar o seu grupo lá com 4 ou 5 pessoas, você vai demorar bem menos tempo para poder fazer esse trabalho. Então, quanto mais gente fazendo o trabalho, menos tempo você gasta. Isso pode ser também o exemplo de uma corrida ou carro. Quanto maior a velocidade de um carro, menor o tempo que esse carro gasta para chegar até o destino dele. Agora, quanto menor for a velocidade desse carro, maior vai ser o tempo que ele vai gastar até o destino, certo? Eu coloquei aqui um exemplo super fácil que dá para você fazer até de cabeça, mas ele é extremamente explicativo, tá? Então, olha só. O exercício diz o seguinte: uma torneira enche um tanque em 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário para enchê-lo? Então, primeira coisa que a gente vai identificar aqui, quais são as grandezas que esse exercício está relacionando. Então, aqui ele vai relacionar uma torneira enche um tanque em 6 horas. Agora, 3 torneiras vão encher o tanque em quanto tempo? Então, a gente já identificou as grandezas. Número de torneiras. E o tempo em horas. Ok? Tá dando para todo mundo enxergar lá? Bom, então olha só. O que vai acontecer? Vamos colocar número de torneira embaixo de número de torneira, tempo embaixo de tempo. Eu sei que uma torneira demora 6 horas para encher esse tanque. E eu sei que 3 torneiras leva não sei qual tempo. Vamos descobrir. Perceba que essas duas grandezas, perceba como elas são inversas. Olha só. O que aconteceu com o teu número de torneiras? Ele aumentou. Eu aumentei o número de torneiras. Se eu aumento o número de torneiras, isso significa que o meu tempo vai diminuir, certo? Tô ficando um pouquinho aqui no canto que é para vocês poderem enxergar melhor. Vai diminuir. Olha que bacana. Então eu sei que x tem que ser um número menor que 6. E como que a gente faz isso? Diferente da regra de 3 comum, o que acontece? A gente vai multiplicar na linha, tá? Então, ó, em vez de fazer a multiplicação em cruz, que nem do outro exercício, a gente vai multiplicar na linha. Então, vai ficar assim: 1 vezes 6 é igual a 3 vezes x. 1 vezes 6 é 6, que é igual a 3 vezes
x. O 3 tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, certo? Olha lá, vai ficar 6 dividido por 3. Tudo isso é igual a x. Então, a gente descobriu que x é igual a 2 horas. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver. 2 horas. Então, perceba que se eu usar 3 torneiras, o meu tempo diminuiu. Porque 2 é menor que 6, ó, tá vendo? Ó? A gente já sabia que o x era menor. Então, por esses 2 exemplos, deu já para dar uma boa relembrada em regra de 3, se por acaso você não lembrava, certo? Não importa para que você está assistindo esse vídeo, seja para estudar para vestibular, para te ajudar numa prova, para ajudar você a estudar para concurso público, mas já deu para relembrar. Eu deixei aqui na descrição do vídeo uma lista de exercícios para você, com alguns exercícios tanto de regra de 3 simples inversa, quanto regra de 3 simples direta, certo? Eu peço para que vocês baixem essa lista e que vocês tentem resolver os exercícios e depois fale pra gente o que você achou. Se achou muito fácil, se achou difícil, mais ou menos, tá? O importante é baixar a lista e resolver, ok? Então, pessoal, eu peço para vocês, queridos amigos do meu coração, curte o nosso vídeo, compartilha, ativa o sininho, curte nossa página lá no Facebook, tá? Coloca um texto de amor pra gente aqui nos comentários, que a gente vai ter um imenso prazer em responder, tá certo? Pessoal, não esqueça, essa semana a gente ainda tem aula de física e aula de química. E se vocês quiserem que a gente fale sobre algum outro assunto que seja relacionado a estudos, para vestibular ou para concurso, coloca aqui pra gente nas mensagens que a gente vai gravando os vídeos, tá? Durante esse mês aí. Pessoal, um beijo da gorda pra vocês e até mais. Tchau! Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Tchau!